Então, Mateus 13, versículo 52. Eu usei praticamente em toda a palavra a versão, aquela nova Almeida atualizada. Então, se você tiver com alguma diferença, algum diferente, talvez seja uma diferencinha, mas eu não acredito que isso seja problema. Então, Mateus 13, versículo 52. Então Jesus lhes disse: por isso todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Então Deus vem revelando o seu plano e a sua glória desde o Éden. E esse plano tem dois aspectos, tá? Ele tem um aspecto individual, é algo personalizado para cada um de nós e tem a ver com a nossa contribuição para um plano maior do que nós, que é o plano para a igreja, o plano com a noiva. Então, quando a gente fala de coisas novas e coisas velhas, a gente não está falando de alguma coisa desatualizada e de alguma coisa atualizada, como se alguma coisa ficasse a ponto de ser descartada e uma coisa é o que está valendo agora. Mas Deus vem se revelando desde Adão, desde o Éden até nós agora, e essa revelação sempre é progressiva. E o seu desejo sempre foi ter um relacionamento íntimo e eterno com o homem. Então diversos homens já viram e ouviram coisas dos céus e receberam uma porção para os seus dias. Deus foi dando aos homens dispostos, aqueles homens que estavam dispostos a buscá-lo, uma revelação sempre progressiva a respeito do seu reino, a respeito do seu chamado, a respeito daquilo que ele queria fazer com o povo dele, a respeito daquilo que ele queria fazer com a igreja. Então por isso que aqui Mateus diz que ele vem tirando coisas novas, mas ele também pega coisas velhas. Então, começando com o próprio Adão, eu queria dar uma introdução bem rápida para chegar onde eu quero, mas começando com o próprio Adão, lá em Gênesis 3:8, onde ele o visitava todos os dias, para que Adão pudesse ouvir a sua voz e ver a sua face. Eu quero que você guarde isso, que desde Adão, antes de tudo, antes dele ter pecado, Deus já vinha até o jardim para falar com Adão, e ele ouvia Deus e ele via Deus. E aí a gente anda e a gente começa a passar por Abraão, onde ele mostrou que o seu desejo era mesmo ter um povo somente dele, uma propriedade particular, e nada natural seria capaz de parar a vontade de Deus. Da incapacidade do homem de ter essa descendência, você lembra que Sara era estéril? Ele fez nascer Isaac, e com o objetivo de transformar Abraão, não só de pai de uma nação terrena, mas pai de uma nação espiritual, ele pede seu filho Isaac como sacrifício. Você lembra dessa história também, né? E o que acontece é que pela obediência de Abraão, uma nova revelação se abre. Isso está em Gênesis 22:8. Você lembra da história? Abraão entende que ele precisa sacrificar Isaac, o seu único filho. Ele leva Isaac para cima do monte, e quando ele chega na hora de sacrificar, ele está com o punhal na mão. Ele levanta a mão, e o que acontece? Ele vê um cordeiro preso pelos chifres, certo? E por que eu entendo que sua revelação já começa a andar um pouco mais? Porque hoje nós conseguimos entender que esse cordeiro já era Jesus. Então, ou seja, desde Abraão, Deus já começa a revelar algumas coisas a respeito da vinda do Messias. E depois a gente pode falar de Moisés também, né? Que ele recebeu de Deus ainda um novo nível de revelação, que eram as leis de Deus e também a regulamentação de como Israel deveria se relacionar com ele. Isso está em Êxodo 24. E Deus mostra para Moisés algo ainda que ninguém tinha visto. Então, apesar de Moisés, além de Moisés receber de Deus uma revelação de como ele queria ser adorado, de como ele queria ser visto pelo homem, mesmo que isso ainda era uma figura do que realmente ele queria de nós, mas Moisés entra num lugar ainda mais profundo. Isso está em Êxodo 25, isso também está em Atos 7, Moisés vê o céu. Então, por que Moisés vê o céu? Porque ele vê no Monte Sinai, quando ele sobe, aquele monte fumegando, e Deus vindo, e raio, trovão e tudo mais. Moisés tem uma visão dos céus, e o que Deus pede para ele? Faça um tabernáculo. E esse tabernáculo era exatamente como Moisés viu. E hoje nós já temos o entendimento, isso acontece no céu. Você acredita nisso? Que tem algo acontecendo lá agora? Que exatamente o que Moisés viu lá atrás no deserto, exatamente o que Ezequiel viu, exatamente o que outros homens de Deus viram, isso está acontecendo lá.
E a gente agora há pouco, a gente consegue se conectar com isso. Amém? A gente vai conversar um pouco mais. Mas o tabernáculo móvel já era uma representação na terra do que desde a eternidade já acontecia no céu. Então, nessa representação terrena do céu, todos os utensílios usados para adoração, ele tinha uma representação. Era uma figura de alguma coisa que Deus queria mostrar. E aí a gente avança um pouco mais, a gente começa a falar de Davi, que foi o segundo rei de Israel. Então, o homem que o próprio Deus fala que tem um coração segundo ele. E Davi, o que acontece? Ele foi mais além, ele foi um passo ainda mais, porque ele entendeu que tinha algo que ia além dos sacrifícios. Sacrifícios e ofertas era o que Deus pedia, mas tinha alguma coisa que vinha a mais do que isso. Ele entendeu alguma coisa que tinha a ver com o coração. Então Davi já conhecia o tabernáculo de Moisés, mas ele tem um desejo de construir um lugar para a habitação fixa do Senhor. Isso está em Salmos 132. E aquele texto maravilhoso onde ele fala assim, que eu não darei sono aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até que eu consiga levantar um tabernáculo fixo para Deus, um templo para Ele. Era esse o coração de Davi. Então Davi estava inserido na mesma vigência da lei de Deus, que Deus entregou para Moisés. Porém, pelo relacionamento dele com Deus, ele começa a entender coisas superiores. Você consegue entender que vem uma revelação progressiva, hein? Então ele começa a entender que o desejo de Deus, ele vinha além das figuras. Ele entendeu que não eram os sacrifícios que realmente agradavam a Deus, mas um coração voltado para Ele. Esse eu quero ler o texto, você não precisa abrir, Salmo 40, do 6 ao 7. Sacrifícios e oferta não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Então Moisés começa a trazer alguma coisa para dentro, em que Moisés, com toda a revelação de Deus, e era de Deus, Paulo fala que a lei é perfeita e a lei é pura, e o problema da lei era a carne do homem. Então você consegue entender que a lei não está errada? Amém? Cara, eu tenho amado o Velho Testamento, mano, eu tenho amado o Velho Testamento. A lei é perfeita. Outra coisa, Davi começa a introduzir as músicas na adoração. Antes de Davi isso não existia. Então a partir de Davi o povo adora a Deus não somente com as ofertas, mas com os cânticos. Ele tem uma das primeiras profecias sobre Jesus. Esse Jesus, Messias, ressuscitado e assentado ao lado do céu. Eu quero ler esse versículo rápido, Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Jesus, Davi teve uma revelação de quem Jesus era, não só como Abraão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje a gente sabe disso, mas ele já viu Jesus ressuscitado ao lado do Pai. Então depois disso vários profetas começam a profetizar essa vinda do Messias, eles começam a desenhar mais acontecimentos futuros, através do que? Do que eles viam e do que eles ouviam de Deus. Jeremias faz uma declaração de que se o povo buscar a Deus de todo o coração, Ele revelará coisas ocultas, que o homem nunca ousou saber. Eu quero que você grave isso também, Deus tem coisas ocultas, escondidas nele. E Ele está procurando as pessoas que estão dispostas a caminhar um pouco mais, para que Ele possa revelar isso. Jeremias 33, Farley fala sempre desse versículo, assim diz o Senhor que faz essas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer. O Senhor é o seu nome, chame por mim e eu responderei, e anunciarei coisas grandes e ocultas, que você não conhece. E a gente fala de Daniel também. Daniel teve uma visão a respeito de algo além de Cristo, certo? Ele começa a falar de coisas do final dos tempos, coisas que vão além do que isso. Hoje, praticamente toda a base teológica, quando fala-se de escatologia, que é o assunto do final dos tempos, ele está baseado em Daniel e a revelação que ele tem de umas 70 semanas. Isso está em Daniel 9. Então, o que acontece? Eles eram homens atentos, que sempre estavam em comunhão com Deus. O Farley também fala um outro versículo que eu queria ler, porque faz muito sentido aqui, Jeremias 23, 18.
Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu, então eram homens que se dispuseram a conhecer mais de Deus, e através disso Deus começou a revelar um plano progressivo a respeito deles e a respeito da igreja, a respeito do povo de Deus. Então todas as vezes que esses homens recebiam algo de Deus, eles precisavam tomar uma atitude em relação ao que receberam. Porque apesar do plano estar pronto desde a fundação do mundo, olha que maravilhoso, Deus escolheu inserir a gente nesse plano. Sabe, Ele não precisava do homem. Ele é completo nele mesmo. Ele não fez o homem para se sentir bem, para que o homem o adorasse, mas Ele desejou fazer o homem para se relacionar intimamente com Ele, e para que o homem participasse de um plano. E aí a gente chega em Jesus. Então, Jesus é o centro de todas as coisas, nele se cumpriram todas as promessas, todas as figuras. O que antes o povo sabia como sombra, em Jesus vemos uma imagem perfeita. Ele veio no tempo certo e fez convergir nele todas as coisas. Ele veio traduzir para nós o que já vinha sendo mostrado aos homens ao longo de 1500 anos. Sempre quando eu leio isso é uma coisa que, assim, é maior do que a gente pode compreender. A Bíblia relata, tem alguns... Puxa, a minha filha ganhou um infográfico, cara, muito bom, que fala de muitas coisas, inclusive a respeito de Jesus e da sua vinda. E até nesse material ele fala que Jesus cumpriu ao menos 150 promessas a respeito do Messias. Todas as promessas convergiram e apontaram para Jesus. E se estatisticamente a gente colocasse isso no papel, é tipo impossível. É um número que não dá nem para, não tem como falar o número. E todas essas coisas apontavam e convergiram em Jesus. Então Jesus nasceu lá em Belém, mas o que acontece? Ele já participava de tudo isso desde a fundação do mundo. Ele estava lá na fundação do mundo. Mas foi dado um corpo para que nós pudéssemos acessar coisas que somente por Ele mesmo a gente pode ter. Nenhum outro homem seria capaz de fazer o que Ele veio para fazer. E aí quando a gente estuda Jesus, quando a gente começa a ver Ele, que era o cumprimento de todas as promessas, onde convergiu tudo, como eu disse, como homem, não sei se isso está bom para você, se está certo para você, mas Jesus ele era 100% homem e Ele era 100% Deus. Isso não cabe na nossa mente. Como eu falei, a gente não entende o nosso Deus pela mente, certo? Mas Ele era 100% homem. Como homem, até o próprio Mestre, Ele aprendeu e gerou dentro dele mesmo, de maneira crescente, a revelação do que Ele iria fazer da terra. Então Jesus entendeu, enquanto vivia na terra, que essa porção individual do que Ele veio fazer foi progressiva. Isso foi crescendo dentro de Jesus, Ele foi entendendo. E uns versículos que me deixam mais, assim, muito preocupados, é quando a Bíblia fala de que Jesus aprendeu a obediência pelo que Ele sofreu. Você consegue ver? Mano, como que a gente não vai sofrer? Como que a gente não vai aprender através do sofrimento, se o Cristo aprendeu através do sofrimento? Então Ele entendeu um plano individual, e Ele também cumpriu algo que impactou todo o plano para a igreja, todo o plano para o corpo de Cristo, que era o plano coletivo. Ele trouxe uma revelação que mudou completamente a nossa história, que era a salvação pela fé, através do seu sacrifício, e a entrada dos gentios no plano de Deus, certo? Depois de Jesus, nós, todos que estão aqui, eu não sei, tem algum judeu aqui? Não, né? Então, nós todos entramos no plano, porque Jesus morreu por nós. E o mais louco é que Paulo fala aos Colossenses, isso está no versículo 1, no capítulo 1, versículo 26 e 27. O ministério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas agora foi manifestado aos santos. A esses Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. A gente entra no plano por causa de Jesus. A gente é inserido, a gente é enxertado numa videira. Ninguém sabia disso, isso estava escondido, mas depois de Jesus a gente entra. Então praticamente, olha como isso mexe comigo, mas praticamente 2000 anos depois de Deus não deixar que Abraão sacrificasse Isaac, Ele pega o cordeiro perfeito, aquele que Abraão viu lá preso pelos chifres, lá no arbusto, que era o seu próprio filho, e o sacrifica por nós, e inaugura um novo tempo.
Então, se ele mostrou para Abraão lá atrás como ele iria fazer para inaugurar um novo tempo, então é como se uma brecha no tempo se abrisse. Mas Abraão, imagine comigo se você congelasse aquele tempo. Ele chegou lá em cima com Isaac, aí ele levanta o punhal, e Deus fala, não, não precisa matar. Por quê? Me dá aqui para mim isso aqui, porque eu vou matar o meu filho. Eu vou entregar o meu próprio filho, o meu único filho. Porque o plano que eu tenho para vocês é superior, ele é maior, ele vai muito além do que você, Abraão, poderia fazer. Mas eu conto com você. E Abraão foi fundamental. E aí a gente chega onde eu queria, que é o seguinte: o que a gente está vivendo hoje? Qual que é o nosso tempo hoje? Nós estamos inseridos nesse plano eterno. Então cada um que está aqui hoje tem uma parcela de responsabilidade nesse plano. Deus tem algo individualmente para cada um que está aqui. E isso precisa redundar em crescimento e aperfeiçoamento para a noiva de Cristo, para o casamento com Ele, certo? Então hoje a gente está num período onde todos nós aqui, de verdade, todos nós aqui, todos vocês têm um plano individual que é seu para viver nesses 80, 90, 100 anos, 70, a gente não sabe. Isso se a gente estiver bem, né, pessoal? Mas todo mundo tem esse plano individual que vai, o que vai fazer? Vai complementar. Isso tudo vai nos levar ao quê? Esse plano completo. Que hoje a gente vive nesse período. Nós estamos aperfeiçoando a noiva. Nós como noiva estamos sendo aperfeiçoados. E os nossos dons e o nosso chamado vem para o quê? Aperfeiçoar a noiva. Porque nós estamos esperando um casamento, certo? O pastor Luciano falava sempre disso e eu sempre achei muito bom. Ele falava assim que o maior episódio do mundo, de toda a história, é um casamento. E esse casamento vai acontecer da noiva com Cristo. E nós estamos vivendo nesse período. Então a gente está em um lugar, a gente não sabe exatamente, mas trazemos todas as revelações, desde Adão até Jesus. E depois disso, os pais da igreja, os apóstolos, os grandes homens que viveram antes do que a gente, eles começaram a ter revelações a respeito daquilo que é eterno, daquilo que sempre existiu, a respeito de Jesus que estava lá quando a terra foi fundada, quando o mundo começou, mas a revelação ela foi progressiva. Então como que a gente pode receber a nossa parte? Qual é a nossa parcela? O que Ele quer que a gente faça agora? E a questão é, quem está disposto a ouvir e a ver Jesus? Então para Deus já está tudo pronto, Ele não se prende a nada, nem mesmo ao tempo. O Diego falou disso agora há pouco. Cara, isso mexeu comigo. Cara, Ele não está preso nem no tempo. O tempo para Ele é como se não existisse, porque Ele está no fim e está no começo, Ele estava antes e está no final, Ele sabe de todas as coisas. Então Ele não se prende a nada. Então nem mesmo o tempo e nada mudou desde a eternidade. E isso é algo que a gente precisa entender. Isso está lá em Malaquias 3:6, sabe? Eu sou Deus, não mudo. Versículo super conhecido. E Ele sempre existiu, sempre existirá pela eternidade. Então o que foi dito fez sentido quando Jesus veio e vai continuar fazendo sentido até a eternidade. E o que temos é só um aprofundamento a respeito daquilo que foi dito. Então são visões cada vez mais claras, mais específicas, mais prontas, mais próximas, mais alinhadas com o nosso tempo. Mas sempre vai ser algo a respeito de Jesus. E em Mateus 13, 34 e 35, ele fala: Jesus disse todas essas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhe dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em palavras, e aí, publicarei coisas ocultas, desde a criação do mundo. Você entende que tem uma revelação, tem uma coisa que sempre esteve lá, e a gente começa a cavar nisso? E aí eu chego no primeiro ponto, e são coisas que eu queria conversar com vocês, tendo esse entendimento, sabe, de que a revelação ela é progressiva, que Deus sempre existiu, tudo sempre esteve escondido nele, e os homens que o buscaram tiveram revelações para si e para a igreja. E a gente está num tempo agora em que a gente precisa buscar, cara, o que Deus tem para mim, porque é especial. E a gente está vivendo num tempo, e muitos sinais já estão sendo apontados que a gente vai viver uma coisa nova. E não é uma coisa repetida do que já aconteceu. Não é uma versão 2022 do que aconteceu lá em 2002.
por exemplo. E não é uma versão estilizada aqui em 2022 do que aconteceu em 1902. Lembra a Rua Azusa, País de Gales? Não é isso, pessoal. É algo novo. É algo novo, mas que vai apontar para o mesmo Cristo. Para aquele que estava eternamente, desde a criação do mundo. Então o primeiro ponto é assim, nosso Deus, como eu falei, Ele não se entende com a mente, mas Ele se conhece por experiência e relacionamento. Então desde Adão, Deus segue um padrão de relacionamento. E como eu já disse antes, o próprio Deus vinha falar com Adão. E isso aconteceu desde antes do pecado. Como que a gente sabe disso? Agora eu queria ler aqui Gênesis 3, do 8 até o 10. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave à tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? E ele respondeu, mais uma vez: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Então se a gente entende que ele se escondeu porque ele estava nu, ele estava com vergonha, antes dele ter vergonha, antes dele ter caído, o que ele fazia? Ele ouvia a voz, ele chegava, então ele tinha um relacionamento pessoal com o Criador. Ele via o Criador, ele estava na presença do Criador, ele ouvia as coisas que Deus queria que ele fizesse, como ele queria que ele plantasse, como que ele queria que ele enchesse a terra. Ele ouviu do Criador como ele precisava amar a sua esposa, Eva. Então vocês vão entender que várias vezes eu vou fazer contrapontos do Velho Testamento e do Novo Testamento, mas não só para dar um exemplo, assim, vou te dar um exemplo do Velho e vou te dar um exemplo do Novo. Não, é para entender que a mesma coisa sempre e sempre e sempre aconteceu. Deus tem um método para falar conosco, Ele tem um método para falar com você, Ele tem uma maneira em que Ele decidiu em como se relacionar com o homem, e Ele tem uma maneira de fazer com que nós conheçamos essas coisas ocultas dentro dele que falam a nosso respeito. E aí a gente começa a falar do Novo Testamento, e eu falei que amo o Velho Testamento e eu amo o Novo também. E eu queria que você abrisse esse comigo, se você pudesse, que está em João 1. João 1, do 35 até o 39. Isso vai falar que, como eu falei, se eu falei de Adão, que ele se relacionava com Adão antes mesmo de ele ter pecado, eu queria falar disso porque esse versículo fala com João, antes de João ser discípulo. João não tinha sido estabelecido ainda, ele não tinha escolhido os seus discípulos. Então é uma coisa anterior a isso. Entenda que é uma coisa, cara, é muito especial. João 1, do 35 ao 39. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui é o João Batista, tá? E, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, e é André e João, os discípulos. André, irmão de Pedro e João. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam. E eu queria até fazer uma pausa. Você entende que desde o começo a gente precisa dar um passo por ele? Imagine se André e João ficassem parados depois que João Batista falou: eis aí o Cordeiro. E eles ficassem sentados esperando. Falou: pô, cara, tomara que ele fale comigo, né? Pô, eu queria muito conhecer ele. Eu vi João Batista falar dele, cara, eu queria muito conhecer ele. Mas eles podiam ficar parados, sentados. Eles não queriam saber o que ia acontecer. Mas eles tiveram uma procura ativa por isso. E isso fala muito para nós. Então, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, lhes disse: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, aonde que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: o quê? Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele naquele dia. Então, antes de eles se tornarem discípulos, qual foi o método que Jesus usou para que eles conhecessem Jesus? Ele falou: cara, vamos tomar um café, mano. Depois que os discípulos tiveram um interesse e buscaram ele, cara, quase que automaticamente Jesus virou para trás e falou: o que vocês querem? A gente quer saber onde você mora, então vem.
E Ele hoje sempre fala com a gente, Ele está falando com você. Você quer me conhecer? Então, venha. Vamos sentar aqui na minha mesa. Vamos conversar, eu quero que você me veja. Eu quero que você me escute, eu tenho coisas para falar para você. Então esse convite para a intimidade aconteceu com os 12 apóstolos, com os outros discípulos que o seguiam, isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com os outros gentios, isso continua acontecendo. É uma continuidade. Então hoje ele está perguntando, quem quer me conhecer mais? Será que tem pessoas aqui que desejam caminhar comigo por lugares que ainda não foram? Isso mexe muito comigo, eu não sei se fala muito com você, comigo fala muito. Que tem lugares que a gente ainda não acessou, sabe? Tem lugares que até outras pessoas já acessaram, mas eu não acessei ainda. E eu sei que existe um lugar porque eu sei de pessoas que já acessaram. Mas ele também está perguntando, e quem quer saber das coisas que ainda ninguém sabe? Sabe, quem quer subir e caminhar por lugares que ninguém andou ainda? E ele está fazendo o nosso convite, eu creio, irmãos, de verdade, creio mesmo. Eu vim hoje aqui, eu sei que eu vim com o coração muito cheio, sabe, de amor, com essa palavra queimando no meu coração, mas eu tenho uma expectativa hoje de que Deus vai me falar alguma coisa. Eu não estou aqui falando para vocês no sentido assim, cara, eu estou vivendo uma coisa tão massa e eu quero que eles vivam também, então eu quero pregar, eu quero falar e depois eu quero orar para que eles recebam o que eu estou recebendo. Eu estou aqui assim na expectativa de receber o que eu quero que vocês recebam. Eu quero que a gente receba junto, porque eu estou desejoso de receber alguma coisa a mais. Eu estou tão grato por que Ele tem feito, eu estou tão grato por tanto que Ele tem derramado e falado ao meu coração, mas eu sei que tem um lugar que eu ainda não fui. E eu quero ir. E como que é qual que é o método? Venha para minha casa, sente na minha mesa. Venha aqui e veja. Então a gente precisa colocar os nossos olhos nele. A gente precisa, se perder na presença. Eu gosto muito quando a gente fala aqui, o Diego sempre fala muito disso, cara. O Henrique fala muito disso também. Cara, a gente não tem pressa, cara, a gente não tem tempo. Então vamos estar, cara, na mesa. Vamos sentar, vamos ouvir, cara, vamos ver o que ele tem. Então, se o primeiro ponto aí, se a primeira parte, eu falei que Deus, a gente não entende Ele com a mente, mas a gente se relaciona com Ele, Ele é um Deus de experiência, não é um Deus de razão. O segundo ponto fala que existe uma mensagem por trás de uma mera informação. E essa mensagem, aqueles que percebem essa mensagem, eles têm uma disposição no coração, porque ela se vê e ela ouve com o coração. Não é uma coisa que se entende pela mente. E eu queria que você abrisse comigo bem rapidinho, Provérbios 25, 2. Mais uma vez a gente vai falar de coisas encobertas. Mais uma vez a gente vai falar de coisas que Deus deseja que a gente descubra. Provérbios 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Cara, isso mexe muito comigo. Porque se Deus ao mesmo tempo esconde coisas, Ele não esconde para que ninguém alcance, para que ninguém encontre. Eu escondi uma coisa e não quero que ninguém veja, nunca. Não, cara, Ele esconde coisas, buscando aquelas pessoas que vão caminhar um pouco mais para descobrir, sabe? É aquelas coisas que não é para massa, é aquelas coisas que não é para todo mundo, para a multidão, é aquelas coisas para os atentos, aqueles que dedicam tempo, aqueles que não se cansam, aqueles que ficam cavando, procurando e orando e andando e jejuando e entendendo que eles precisam ir mais fundo, porque tem algo mais fundo, sempre vai ter. Apesar de vários ouvirem a mensagem de Cristo, muitos não o compreendem. Isso falava de uma disposição endurecida do coração. E isso acontece desde Moisés. Mais uma vez eu quero trazer esse paralelo. Isso acontece desde Moisés, Velho Testamento, 1500 anos antes de Jesus. E acontece hoje. Em Deuteronômio 2, Deuteronômio 5, desculpe, ele tem um relato grande, eu não quero ler, mas é justamente esse relato quando esse fogo vem em cima do Monte Sinai, relâmpago, e tudo aquilo acontece que você já ouviu falar, e acontece que o povo diz assim, você nos dirá,
tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. É aquela hora que o povo rejeita subir e pede para que Moisés suba, daquela música famosa. Você nos dirá tudo que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Logo depois Deus fala para Moisés: quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os mandamentos. Agora eu vou usar uma frase aqui da minha pastora Débora. É como se Deus falasse: é sério, produção? Que vocês estão falando que vão mesmo seguir? Ele fala: quem dera que eles tivessem esse coração. Mas o que ele fala para Moisés? Mas você, Moisés, fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que vocês lhes ensinará, para que os cumpram na terra, e eu lhe darei para que sejam deles. Moisés entendeu, Moisés viveu aquilo, apesar do povo ter rejeitado por conta do coração duro. E se a gente vai para o Novo Testamento, esse é um texto também um pouquinho longo, mas esse eu quero que você leia comigo, Mateus 13. Mateus 13, a partir do versículo 11. O Novo Testamento fala muito com a gente porque é alguma coisa mais próxima, no sentido de que a revelação que nós temos hoje, a revelação que nós vivemos hoje, ela é essa revelação pós-Jesus. Você concorda comigo que alguma coisa mudou na terra depois que Jesus veio, certo? E a gente vive nela. Então, Mateus 13, a partir do 11. Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois aos que têm mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que ele tem lhe será tirado. E eu queria te falar que você não precisa ficar preocupado, que isso não é de dinheiro que a gente está falando. Ele não está falando que quem tem dinheiro vai ter mais, e quem tem pouco Deus vai tirar. Não é. Ele está falando o quê? De conhecer a Ele, que é muito pior do que não ter dinheiro. Porque ele fala assim: aquele que conhece, esse vai conhecer mais. Mas até que aquele que conhece pouco, tipo assim, eu vejo aquela multidão sempre seguindo Jesus, e eles tinham uma expectativa no coração, porque o Messias estava ali, eles eram judeus, eles sabiam das profecias, e eles estavam na bota de Jesus, falando: cara, esse cara pode ser o Messias, eu acho que ele é o Messias. E eles iam e ouviam Jesus, só que chegou uma hora que Jesus frustrou as expectativas deles, sabe? Quando ele falou assim: sabe, se você quer me seguir, você precisa se negar a você mesmo, sabe? Eu não sou o cara que fica fazendo multiplicação de pães, eu não estou aqui para te dar esse tipo de comida, eu sou uma outra comida. E essas pessoas, até esse conhecimentinho que pode apontar para Jesus, isso vai ser tirado deles, se eles não abrirem o seu coração. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês não ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E aí ele fala uma coisa que aí é bom: mas bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque vocês veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Isso ele falou para os discípulos dele, para os próximos. Pois em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A gente falou, né? A gente falou de Moisés, a gente falou de Jeremias, a gente falou de Davi, a gente falou de Daniel, a gente podia falar de Ezequiel, a gente podia falar de Esdras, a gente podia falar de todos esses caras, profetas, que tinham algo no coração deles, e eles começaram a receber revelações a respeito de Cristo e do Cordeiro, e eles começaram a desejar: cara, como eu queria ver esse cara, mas eles morreram sem ver. E aqui Jesus fala, cara, bem-aventurados são vocês, porque vocês estão vendo alguma coisa que esses homens gostariam de ter visto, sabe? Não sei se você lembra dessa passagem que tinha aquele sacerdote já
mais velhão, e eu esqueci o nome dele agora. Mas ele estava no templo, ele servia no templo quando Jesus foi apresentado por José e por Maria. E ele falava: ah, Senhor, como eu queria ver o Messias antes de morrer. E aí, cara, Deus é tão maravilhoso que justamente quando José e Maria foram apresentar Jesus, caiu bem no turno dele. E quando ele pegou aquela criança nas mãos e ele ergueu para os céus para apresentá-la a Deus, ele falou: cara, os meus olhos viram ele, cara, agora eu posso morrer, porque toda a expectativa da minha vida, cara, Deus me deixou entender. Isso é muito especial, e a gente não tem como negar de que esses caras que viveram com Jesus, andaram com ele aqui na terra, tiveram um nível de revelação que a gente vai ter só na glória. Eu queria falar bem rápido de uma coisa também a respeito de que a gente não pode ser como Nabucodonosor, e também com aquele Simão, o mágico, aquele cara que aparece em Atos 8 e 9, em relação à revelação que nós temos de Deus. Mas a gente sempre precisa ser atento, sabe? Porque Nabucodonosor foi aquele rei da Babilônia que foi usado por Deus para oferecer juízo contra Israel. No reino da Babilônia, né, que Nabucodonosor era o rei, eles invadiram Jerusalém, destruíram tudo, eles levaram o povo cativo, você lembra, né? Mas o que aconteceu? Chegou um momento que ele começou a ter algumas revelações que Deus, o Deus dos hebreus, o Deus o Deus de Daniel, o Deus de Isaac, de Sadraque, de Abednego, era realmente o Deus, porque ele tentou matar os caras, lembra? E ele colocou fogo naquela fornalha, e os soldados morreram até por jogar os três lá dentro, Sadraque, Mesaque e Abednego. E quando ele viu que os caras não estavam mais em 3, mas em 4 dentro da fornalha, ele falou: meu Deus, tira esses caras de lá. E eu quero falar que a partir de hoje, o Deus que precisa ser adorado é o deles, não sou mais eu. Mas um pouco depois a história começa a andar, e ele tem um sonho que Daniel interpreta para ele. E eu não sei se você lembra, mas é uma coisa tão curiosa, mas Nabucodonosor virou um bicho, cara. Ele ficou por 7 anos, a Bíblia fala que o corpo dele foi coberto de pelos, e as garras cresceram nas suas mãos, e ele pastava como um boi, ele ficou no relento, ele virou um bicho. Por quê? Porque ele via o que Deus fazia, ele reconhecia em parte, mas depois ele abandonava. A gente não pode ser como esse cara, e nem como o Simão, o mágico, que foi um cara que ele estava participando do evangelismo já logo depois de Jesus ter sido morto e ressuscitado. E esse cara se converteu, ele fazia mágicas, e as pessoas achavam que ele tinha um certo poder. E ele se converteu com a pregação de Filipe. E aí Pedro e João chegaram na cidade para impor as mãos sobre as pessoas, para que elas recebessem o Espírito Santo, porque até então eles só tinham recebido o batismo de João. E quando ele viu que Pedro e João colocavam as mãos, as pessoas recebiam o Espírito Santo e eram cheias de Deus, ele já chegou e falou: cara, quanto você quer para me dar isso? E Pedro falou: cara, vá você e esse teu dinheiro pro raio que o parta, mano. Isso não se compra com dinheiro. E digo mais, o que está dentro do teu coração está errado. Você falou que se converteu, mas se converteu nada. Você quer usar alguma coisa que Deus tem dado para aqueles que conhecem, para perverter, para ganhar dinheiro, para fazer outras coisas. A gente não pode ser como esses caras. Então Jesus disse algo que mudaria completamente a perspectiva de como a gente vai conhecê-lo, que é a chegada do Espírito Santo. Então ele fala que o Espírito Santo vai começar a revelar coisas ocultas para nós, coisas que nem mesmo ele, da maneira como estava, poderiam. Isso está em João 16, ele fala: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, lhes guiará a toda a verdade. E nós estamos nesse tempo, o Espírito Santo pode nos liderar a toda a verdade. E é nesse lugar que a gente quer entrar. Então depois Jesus foi morto, ele subiu aos céus, os discípulos receberam, né, o enchimento do Espírito Santo, isso em Atos 2.
E eles começaram a discipular outras pessoas, eles começaram a transferir aquilo que eles tinham recebido, tanto em vida com Jesus, quanto na descida do Espírito Santo. Então é um texto longo também, mas eu não quero que você leia comigo, mas eu quero falar, porque tem completamente tudo a ver com o que a gente tem falado, que está em Atos 4, que foi quando João e Pedro eles fizeram aquela pregação, a segunda pregação no templo, lembra? Ele curou aquele cara paralítico, esse cara seguiu eles, ele começou a pregar e eles foram presos antes de terminar a pregação. E eles foram levados aos sacerdotes e esses caras começaram a interrogá-los. E ele fala assim, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram, com que poder ou em que nome que vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel que, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que a gente está curando as pessoas. E o que acontece? Eles viram o que estava acontecendo, eles entenderam, e o que eles falaram? Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que o quê? Que eles estiveram com Jesus. E aí eles continuam a conversa e eles pedem para que Pedro e João parem de pregar. E o que ele fala no final? Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem, se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que a gente viu e ouviu. Você entende que é uma repetição? Ele sempre vem nos chamando para o quê? Para a gente ver, para a gente ouvir, para a gente estar com Ele. E depois desse enchimento do Espírito Santo, os discípulos falaram, cara, como que você pode me pedir para parar de falar? Porque eu vi coisas, eu ouvi coisas dEle, eu conheci Ele de um jeito e eu não posso mais ficar com a boca fechada. Então o nosso Senhor Jesus, Ele deixou uma mensagem diretamente para nós, sabe? A gente que crê depois. Os discípulos, eles foram instruídos diretamente do próprio Jesus. Mas antes dele ir ao céu, Ele falou a respeito de nós. E quando a gente está falando de coisas eternas, que estão vindo para a realidade, quando a gente está falando de coisas que eram escondidas em Deus, e nós estamos conhecendo agora, você consegue imaginar comigo que o próprio Cristo, quando estava na terra, orou por nós, cara? Ele falou pela gente, porque Ele falou assim, Jesus disse, você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Ele está falando de nós, porque Ele falou isso para Tomé. 1 Pedro 1, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. É de nós. E na oração sacerdotal de João 17, Jesus fala várias coisas, e algumas delas são assim, não peço somente por estes, falando dos discípulos, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falaram. Os discípulos foram falando, a coisa foi e chegou em nós. Então, Cristo orou pela gente lá. Cara, eu quero orar por eles lá, 2020, cara, em Curitiba, aqueles caras vão crer em mim. E eu quero estar com eles. E no final desse trecho ele fala, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer. Então o que ele está falando mais uma vez? Existe uma revelação progressiva. O que você já conheceu no passado já não é mais suficiente. O que você conhece hoje não é a plenitude, porque Deus ainda continuará a fazer ser conhecido por nós. E o terceiro ponto fala a respeito de que conhecer Jesus necessita de uma resposta. Então, se a gente tem um chamado para o relacionamento, e se nesse relacionamento a gente ouve Jesus, a gente vê e a gente entende, a gente precisa dar uma resposta para Ele. A gente não pode ficar parado no mesmo lugar, que é o lugar onde a gente conheceu a Ele. Então,
Muitos podem saber quem Jesus é, aquele cara histórico, mas poucos como o Senhor e o Filho, aquele Salvador do mundo, porque o reconhecimento de quem Deus é implica numa resposta. Muitos o seguiam porque ele poderia dar, mas poucos por quem ele era de verdade. Ele não queria ser conhecido pelos milagres. Então quem esteve com ele precisava dar uma resposta a isso. Os discípulos deram uma resposta a ele. Eles conheceram e isso moveu eles para um outro nível, em um outro lugar. E ele fala que aqueles que conhecem a mim, ou seja, aqueles que conhecem Jesus, isso vai ter um impacto, eles vão obedecer a Cristo. Eles vão ter uma mudança de vida, uma atitude diferente. E em 1 João 2, do 3 ao 6, mas no finalzinho ele fala: e esse, aquele que me conheceu, ele deve andar como eu andei. Então não é um conhecimento para mera informação, lembra que falamos? É algo do coração, alguma coisa que vai mudar a sua vida para sempre. Você precisa, eu preciso andar como ele andou, à medida em que eu conheço. E Jesus, por ele mesmo, ele providenciou para nós um novo caminho, sabe? Esse acesso a essas coisas escondidas, esse acesso a essas coisas profundas, nós temos isso porque Ele mesmo, o próprio Cristo, o próprio Jesus providenciou. Hebreus 10 fala muito disso. Ele fala, portanto, Hebreus 10, 19 a 23, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então, tudo isso que eu comentei, eu queria amarrar isso e fechar isso, porque eu acredito de verdade que a gente tem aqui, nossos irmãos, a nossa família aqui, nós juntos aqui, eu não estou falando eu e vocês, eu estou falando nós todos. É muito possível que a gente tenha 3 tipos de irmãos aqui, 3 tipos de pessoas, e eu queria falar rapidamente para cada um deles. O primeiro tipo, a primeira pessoa, o nosso primeiro irmão, ele pode ser, talvez você seja, aquele que ainda está resistente, sabe? E para você, se isso falar ao seu coração, eu queria que você abrisse o seu coração e ouvisse Jesus falar com você. E eu queria usar um texto de Hebreus 3, que fala assim: por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a minha voz, não endureçam o coração. Então, se para você ainda parece que as coisas não encaixam, sabe? Eu estou meio resistente a isso. Cara, vocês estão falando muito alto, cara. Muito alto. Sabe, vocês ficam falando que as coisas... a gente vai para um lugar e a gente não sabe para onde é. E o Farley quer que Deus faça alguma coisa que nem ele possa explicar o que está acontecendo. Cara, isso é muito para mim. Mas hoje eu queria falar, cara, abra o seu coração. Abra o seu coração. No final desse texto que eu falei, por que ele fala para não endurecer o coração? Porque ele fala, sejam participantes de Cristo. Então não sejam ouvintes. Abra o seu coração. Se hoje Ele está falando com você, não endureça. E isso também me faz lembrar aquela parábola, e eu vou passar rápido por ela, que está em Mateus 22, onde Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um rei, que prepara um banquete de casamento para o seu filho, e ele pede para os seus servos irem convidar as pessoas, e o que as pessoas fazem? Valeu, mano, obrigado, mas hoje eu não posso. Eu não posso porque eu casei, eu não sei se você sabe, e eu não estou podendo ir em festa agora. Eu preciso declinar do teu convite. Eu preciso ficar com a minha esposa. Ou ele fala assim, puxa Jesus, você sabe que eu estou no empreendimento novo, e eu estou abrindo uma filial nova, e é lá no Mato Grosso, eu não tenho tempo para ir agora. E Jesus, você sabe que isso tem a ver com a minha família, eu quero dar algo bom para eles, você
você me ajuda nisso, você tem me feito prosperar. Então, na próxima eu vou, beleza? Me chama na próxima. No final dessa parábola ele fala assim: mas os convidados não se importaram e se foram. Um para o seu campo e o outro para o seu negócio. Só que quando a gente pensa nisso, a gente tem que colocar nessa equação que a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver. A gente não sabe quanto tempo a gente vai estar aqui. Então em Lucas 12 ele fala outra parábola, que é aquela parábola do cara que tinha uma super fazenda. E ele foi tão abençoado por Deus que a colheita dele, cara, foi muito grande, muito boa. E ele estava felizão porque Deus tinha abençoado ele e ele colheu muita coisa, muita coisa. E o que ele fez? Como um bom mordomo, como um cara que queria honrar aquilo que Deus tinha entregado para ele, ele destruiu os celeiros que ele tinha e construiu celeiros novos, e ele estocou tudo aquilo para não perder nada da bênção de Deus. E aí ele disse, e aí é nessa hora que ele perde o coração: então direi à minha alma, você tem um depósito de muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba, aproveite a vida. Afinal, Deus me deu uma colheita top. E agora eu quero desfrutar. E o que Deus fala para ele? Mas Deus lhes disse: louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. E ele continua essa parábola que termina: busque antes de tudo o reino dos céus, e todas essas coisas vão lhe ser acrescentadas. A gente precisa entender que os discípulos largaram tudo que eles tinham. Sabe que eu nasci numa igreja, né, tipo cristã e tal, uma igreja bem grande, e que hoje é bem grande, na época não era. Mas eu participei de um crescimento e tal, e quando eu estava na adolescência, mano, eu comecei a ser despertado por algumas coisas, sabe? Eu comecei a me ligar com Deus de um jeito que eu não estava nem entendendo o que estava acontecendo. E aí, um dia, eu já estava conectado com Deus, mas não sabia exatamente o que estava acontecendo, e veio um cara pregar na minha igreja. E eu tinha uma expectativa entre o que ia acontecer, e várias pessoas já falaram dele. Esse cara chama Gregório, e esse cara acabou comigo, irmão. Naquele dia minha vida mudou. E sabe o que ele pregou? Ele falava assim: cara, você precisa largar tudo, cara, que você tem. Cara, o que Deus tem para te oferecer é uma coisa que você não consegue na terra. E ele falava assim, releve isso, eu só vou falar. Mas ele falava: sabe aquele carro? Sabe aquele carro? Então, pode ser que você tenha que entregar aquele carro, cara. Sabe aquela tua viagem? Pode ser que você tenha que entregar, cara. E, cara, isso mexeu comigo, isso mudou a minha vida. Então, os discípulos, eles entregaram tudo. A gente não tem como tirar isso da Bíblia. Eles entregaram tudo, cara. Eles não guardaram nada para depois. Eles abandonaram as suas vidas. Eles largaram o barco, cara. Os caras queimaram tudo. E para melhorar a história, eles morreram depois. Cara, eles foram martirizados. Quem são esses caras, meu? Mas está na Bíblia, a gente não tem como tirar de lá. Paulo falava disso também, né? Ele falou: cara, todo conhecimento que eu já tive, cara, eu considero como nada, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Cara, é disso que a gente está falando, tá? O evangelho, ele é meio impactante, irmãos, sabe? Ele não fala tanto assim de prosperidade, sabe? Como a gente está ouvindo nesses dias. Ele não fala tanto assim de coisas boas, sabe? Na terra. O nosso mestre, ele foi morto, pessoal. Ele foi morto por aquilo que ele queria nos passar, e através do seu sacrifício hoje nós temos vida, amém?
Então, se você é uma dessa pessoa, cara, não endureça o seu coração, cara, abra o seu coração. Mas a segunda pessoa pode ser aquele que, cara, se perdeu no caminho. Pode ser que você já tenha recebido revelações de Deus e o seu coração queimou muito. Mas hoje, cara, ele está uma chaminha muito pequena. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, que hoje o Espírito Santo, ele quer aquecer o seu coração a uma temperatura que você nunca sentiu na vida. É isso que ele tem para nós. Talvez você possa, assim, se conectar ou achar que você é muito parecido com Pedro, sabe? E eu queria falar rapidinho da história de Pedro. Você pode se identificar com ele, porque Pedro foi esse cara, lembra? Ele negou Jesus. Então, só que eu queria falar uma coisa rápida. Depois que João e André seguiram Jesus, e Jesus falou, cara, chega na minha casa, eles receberam o que tinham de Jesus, eles saíram, e André, que era o irmão de Pedro, chegou para Pedro e falou, Pedro, eu conheci o Messias, cara, eu quero apresentar ele para você. Isso está em João 1, 41 e 42. E ele encontrou primeiro o próprio irmão, aqui André falando, Simão, a quem disse, achamos o Messias. E ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora você vai ser chamado Cefas. E Cefas quer dizer Pedro. E aí, se a gente anda um pouco na história, Mateus 16, o que acontece? Jesus começa a perguntar, quem sou eu? Quem sou eu? E aí ele pergunta para os discípulos, quem sou eu? E é o que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo quem? O Simão, o cara que já tinha tido o nome mudado. Ele disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi por carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu digo que você é quem? Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você vê que Pedro teve uma revelação progressiva de quem ele era, à medida em que ele foi, o quê? Estando com Jesus, ouvindo Jesus e vendo Jesus. Mas você sabe, Pedro negou Jesus, né? E ele precisou ser restaurado. E ele volta a pescar. Então talvez você esteja nesse ponto onde você está, cara, quase que largando os betes, como um bom curitibano faz, certo? Quem não é curitibano, me perdoe. Mas você pode estar, cara, abandonando o que você tem. Mas o que acontece é que a história conta que depois Jesus foi sacrificado, ele morreu, ele ressuscitou, Pedro foi no túmulo, não viu Jesus, voltou a pescar. E aí um dia ele está pescando com João, e João está no barco e fala, Pedro, eu acho que é Jesus na praia, cara. E aí Pedro vendo, cara, que tinha alguém lá, e ele mergulha na água, ele vai atrás, e Jesus está lá fazendo o quê, cara? Fazendo um peixe, fazendo um pão para Pedro, esperando para quê? Que ele sente na mesa. Pedro, vem aqui, cara, eu quero falar com você de volta, deixa eu te contar a tua história, deixa eu restaurar alguma coisa em você. Então, se você se compara com Pedro, o que ele está falando hoje é que ele quer te dar uma segunda chance, e ele quer aquecer o seu coração de volta, e ele chama Pedro para caminhar, e tem aquele versículo que muita gente conhece, eu acho que vocês conhecem, Pedro, você me ama? E ele fala, pô Deus, você sabe que não é aquelas coisas. E ele pergunta 3 vezes, e no final ele ainda fala, Pedro, mas se você me ama, cuida das minhas ovelhas. E cara, não foi isso que ele disse antes? Pedro, quem que é você? Cara, você é o cara, mano, que eu vou edificar a minha igreja. Então o que ele está falando? Pedro se perdeu, mas no final, Jesus foi lá e restaurou e falou, Pedro, lembra daquilo lá? Cara, eu quero trazer uma coisa antiga, mas com uma visão nova. Pedro, cuida das minhas ovelhas. E uma última coisa que eu queria dizer para você, se você é essa pessoa, é que não entre em comparação, cara, com os chamados dos outros. Não se compare, se o outro já fez, se o outro está para frente, se o outro está para trás, se o outro canta melhor ou não, ou se o outro faz alguma coisa ou não. Sabe por quê? Em João 25, no finalzinho desse trajeto, no finalzinho dessa parte que Jesus está conversando com João, está conversando com Pedro, desculpe. Então, daí ele fala assim, então Pedro, voltando-se, viu o discípulo a quem Jesus amava,
viu que o discípulo a quem Jesus amava vinha seguindo. Ele está falando de João, é João mesmo falando de João. E era o mesmo que na ceia havia se reclinado no peito de Jesus para perguntar: Senhor, quem é o traidor? Ao vê-lo, Pedro perguntou para Jesus: Senhor, e quanto a esse? Então, cara, eu quero te falar, não faça essa pergunta para Jesus quando ele está falando com você. Não fale para ele: Jesus, mas e aquele cara? Jesus, mas por que ele já está lá? Jesus, por que eu ainda não estou? Jesus, mas por que aquele cara foi chamado para fazer aquilo e eu fui chamado por isso que, cara, às vezes nem é tão legal? Não pergunte isso, porque qual que foi a resposta de Jesus para Pedro? E o que você tem com isso? Está na Bíblia, irmão. João 21, 20 a 22. Se eu quero que ele permaneça até o que eu venha, o que você tem com isso? E ele fala: quanto a você, siga-me. Então, se Deus está te entregando alguma coisa, se Deus está falando com você a respeito de algo, mano, siga. Não olhe para o lado, não entenda que tem alguém atrás de você, que o chamado é mais legal. Só siga. Siga, porque é isso que Ele quer para você. E não sei se você sabe, mas a Bíblia não diz, mas Pedro cumpriu o que ele queria fazer antes e não conseguiu. Tem um livro que chama o Livro dos Mártires, que fala a história desses caras. Eu vou ler rapidão. Então, falando de Pedro, então muitos outros santos, então entre muitos outros santos, o bem-aventurado apóstolo Pedro foi condenado à morte e crucificado. Isso é um relato, tá? Não é da Bíblia. Como alguns escrevem, em Roma, embora outros, e não sem boas razões, tenham dificuldade de acreditar nisso. O Gésipo diz que Nero buscou razões contra Pedro para dar-lhe morte. O que, quando o povo percebeu, rogaram-lhe insistentemente que fugisse da cidade. Pedro, ante a insistência deles, foi finalmente persuadido e se dispôs a fugir. Olha isso, cara. Pedro, porém, chegando até a porta da cidade de Jerusalém, viu o Senhor Jesus e caiu aos pés dele, adorando-o, e disse: Senhor, aonde vais? Ao que ele responder: ao ser de novo crucificado. Com isso, Pedro percebeu que se referiria ao seu próprio sofrimento. Ele voltou à cidade. Jerônimo diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, com os pés para cima, a petição dele, porque ele era, segundo o que ele mesmo falado, indigno de ser crucificado da mesma forma que Jesus. Esse cara terminou bem, pessoal. Morto, né? Mas foi bem. Muitos terminam mortos e vão bem, né, pessoal? Estranho, né? Mas está na Bíblia, né? E o terceiro ponto, o terceiro tipo de pessoa, de irmãos que podem ter aqui, é aquele que já provou e vem provando desse relacionamento. Então pode ser que eu pergunte para você hoje: cara, como que está a sua vida com Deus? Cara, como que tá? Você está ouvindo? E você pode responder: mano, eu estou voando, cara. Eu estou sentindo coisas que eu nunca senti. Deus tem me revelado coisas, eu estou subindo de glória em glória. Cara, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida. Pode ser que você seja esse cara, e glória a Deus. E aí pode ser que você se identifique muito mais com João do que com Pedro. Porque afinal de contas, João era o brother do mestre. João foi o primeiro a conhecer Jesus. Ele sempre foi o mais íntimo. Ele recostava a cabeça no peito do mestre. Ele viu o Senhor em glória no monte de transfiguração. Ele o seguiu depois de ser preso, e o único que estava aos pés da cruz quando ele morreu. Ele estava no Pentecostes, ele estava na primeira pregação, nas curas, estava na casa quando a casa tremeu. Mas o que Deus tinha separado para revelar a João era muito maior do que algum dia tinha subido no coração dele. Então, cara, se você é esse cara que está vivendo os melhores dias da sua vida, eu quero te encorajar e te falar: cara, você não está arranhando nem a superfície, irmão.
Cara, o que Deus tem para você é muito, muito superior. E não adianta você querer imaginar isso, porque é uma coisa que nunca nem subiu aos seus pensamentos. Então, se João foi esse cara que viu tantas coisas, o cara mais íntimo de Jesus, o cara mais próximo de Jesus, o que ele revelou para João, eu queria ler com você. Se você quiser abrir, senão eu vou ler rápido, eu sei que já está meio tarde, desculpe. Apocalipse 1, a partir do versículo 12. Você lembra que quando Jesus falou para Pedro assim, o que te importa, cara? Se esse João, e eu quiser que ele fique aí até que eu venha. Mano, a gente sabe que João morreu antes dele vir, mas cara, João viu algumas coisas. João viu algumas coisas. Apocalipse 1, 12. Voltei-me, isso ele estava na ilha de Patmos. Voltei-me para ver quem falava comigo. Ao me voltar, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como neve. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Na mão dele ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E agora ele fala uma coisa, lembre, é João, o cara que encostava a cabeça no peito de Jesus. Ele viu Jesus no Monte da Transfiguração, brilhante. O que acontece com ele quando ele tem essa nova revelação? Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo, para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Cara, Jesus se encostou em João e falou, cara, sou eu. É porque você ainda não me viu desse jeito, mas eu separei para você uma coisa muito maior do que o que você imaginava. E o que mexe muito comigo aqui em Apocalipse 4, logo depois, ele vê várias coisas, né, no capítulo 2, no capítulo 3, e ele fala, depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta no céu. A gente está falando de um cara igual nós, é um homem, ele estava vivo, do mesmo jeito que a gente está aqui, só que o cara estava preso numa ilha. Eu não estou falando de ninguém eu não estou falando de um espírito, é um homem. Eis que havia uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, que era como uma trombeta, ao falar comigo, suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que há de acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então, cara, eu não me surpreenderia se algumas pessoas, cara, alguns irmãos do nosso meio, tivessem experiências como essas experiências de João, em que ele viu Jesus, e ele falou, cara, sobe aqui. Então o cara não estava mais nem na terra, ele falou, sobe aqui. Olha o nível de revelação. E eu acredito que é isso que Deus tem para você que pode falar, cara, eu estou muito bem, cara, eu estou voando. Cara, Deus quer te levar a um lugar muito além, muito além.